Olá, gente. Meu nome é Valdo Rosa, médico cardiologista. Com a avançada idade, existe uma perda da massa muscular. Isso compromete a qualidade de vida do idoso. Isso compromete a mobilidade do idoso. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sarcopenia na população geriátrica. Os músculos, eles são fundamentais para a nossa mobilidade, para os nossos movimentos do dia a dia, para a gente poder sair, ir à rua, dirigir, usar um transporte, ir na academia, fazer as atividades da vida diária, tomar banho, trocar de roupa, sentar, levantar. A nossa musculatura é fundamental para isso. Porém, além disso, a nossa massa muscular, ela tem também atividades metabólicas importantes, ou seja, os nossos músculos são estrutura metabolicamente ativa. A partir dos 30 anos, começa a acontecer uma diminuição da nossa massa muscular e aumentar a massa gorda, ou seja, a partir dos 30 anos, começa a acontecer uma modificação na nossa composição corporal, onde vai aumentando o nosso percentual de gordura e diminuindo a quantidade de massa magra. A nossa musculatura, os nossos músculos, como estrutura metabolicamente ativa, ela produz citocinas anti-inflamatórias. Já o tecido gordo, o tecido adiposo, que também é uma estrutura metabolicamente ativa, ele produz citocinas inflamatórias. Esse desequilíbrio pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. E qual a definição de sarcopenia? O que é sarcopenia? Sarcopenia é uma diminuição da massa muscular que leva a uma diminuição da força muscular e, consequentemente, uma queda no desempenho físico. Mas daí vem uma pergunta que eu acho que todo mundo faz: por que falar de sarcopenia? Qual o impacto que a sarcopenia traz sobre as nossas vidas, particularmente sobre a vida da população geriátrica? Primeiro ponto importante: com essa mudança da composição corporal, onde passa a predominar o tecido gordo, o tecido adiposo em relação à massa magra, existe uma produção de citocinas inflamatórias maior do que as citocinas anti-inflamatórias. Isso traz impacto sobre uma grande parte do nosso organismo, e isso vai predispor, facilitar uma série de doenças crônicas que vão atingir a qualidade de vida da nossa população geriátrica. Outro ponto importante, outro impacto importante que a sarcopenia traz sobre o nosso idoso é que ele diminui a mobilidade, diminui o equilíbrio. Então, o idoso que era totalmente dependente, que saía sozinho, que usava o transporte dele sozinho, que fazia compras, que fazia atividade física, ele começa a ter um comprometimento dessas funções, até atingir o que nós chamamos das atividades básicas da vida diária, até levar uma dificuldade para tomar banho, para trocar de roupa, para usar o sanitário. Então, a sarcopenia, ela diminui a independência do idoso, deixa o idoso mais dependente da família e até dependente de cuidadores. E o outro impacto, um terceiro impacto muito importante também da sarcopenia sobre a nossa população geriátrica é o aumento da incidência de quedas. E quedas em idosos, a gente sabe o que pode levar. Pode a gente ter quedas simples, até quedas com fraturas graves, com internamento e até o óbito. Mas daí vem uma outra questão que é muito importante. Quais são aqueles pacientes idosos que têm uma maior possibilidade de ter sarcopenia? Ou seja, quais são os fatores de risco para a sarcopenia? O principal fator de risco para a sarcopenia é a idade.
A gente sabe que os idosos entre 60 e 80 anos, cerca de 15% deles têm sarcopenia, enquanto os idosos acima de 80 anos, esse percentual chega a quase 50%. Então, veja bem, 50% da população idosa acima de 80 anos tem sarcopenia. Nós estamos falando de algo que é muito frequente e que está muito próximo de nós. Então, o primeiro fator de risco, a idade. Quanto maior a idade, maior a possibilidade da pessoa ter a sarcopenia. Segundo fator de risco importante, sedentarismo. Terceiro, repouso prolongado. É aquele idoso que por algum motivo ele ficou mais confinado em casa, e que a gente está vendo muito isso agora nesse período da pandemia, né? Ele começa a ter uma perda da massa muscular muito mais acelerada. Quarto fator de risco importante, as doenças agudas e as doenças crônicas. Ainda essa semana eu atendi um paciente que eu já acompanhava, já era meu paciente, um paciente de 85 anos, que fazia as atividades instrumentais da vida dele, normal, ele ia ao banco, recebia aposentadoria, fazia as compras, usava transporte público, tomava as decisões dele, totalmente independente. Esse paciente teve um quadro de Covid-19, foi internado durante 13 dias e chegou aqui no consultório em cadeira de rodas, sem poder andar devido à grande perda de massa muscular. Isso está acontecendo muito no pós-Covid. Então, é um outro fator de risco importante para o desenvolvimento da sarcopenia são as doenças agudas ou as doenças crônicas, os diabetes, as doenças pulmonares, as doenças renais. Outros fatores de risco mais ainda para a sarcopenia, a saúde bucal. É importante que quem trabalhe com idoso esteja, não só com idoso, mas principalmente com idoso, esteja atento à saúde bucal. Às vezes o idoso está tendo dificuldade na mastigação, tem próteses que estão mal adaptadas, antigas, eles são resistentes a corrigir essas próteses. E isso leva a alimentação, a ingestão deficitária. Outra questão também importante, outro fator de risco, é a alimentação com baixo teor de proteínas. E isso hoje é muito frequente. Muitos idosos eles estão sozinhos em casa. Os familiares saem para trabalhar, eles ficam sozinhos ou até moram sozinhos mesmo. E eles vão naquilo que é mais prático, né? Vai se alimentar apenas com a fruta, com o sanduíche, com o salgadinho e não faz uma ingestão adequada de proteínas. Então, a baixa ingesta de proteínas é um fator de risco também muito importante para o desenvolvimento da sarcopenia. Então, quando a gente atende um paciente idoso e que a gente tem esses fatores de risco, nós precisamos ficar atentos à possibilidade, ao diagnóstico da sarcopenia. E aí, eu sei que surge uma outra pergunta, né? Como fazer, então, o diagnóstico de sarcopenia? Como eu fazer na prática, no dia a dia, como a gente fazer o diagnóstico da sarcopenia? Primeiro, uma anamnese, uma avaliação clínica bem feita, onde a gente foque muito a questão funcional daquele idoso. Então, é o idoso que sai sozinho, ele faz ginástica, ele faz atividade física, ele vai ao banco, ele faz as atividades da casa, às vezes é um idoso, uma idosa que cuida da casa, ele está fazendo isso, houve algum declínio nessas funções, ele de repente começa a ter dificuldade para fazer aquelas mesmas coisas que ele fazia antes, ele já não está conseguindo usar um transporte público, a dona de casa ela já não está conseguindo assumir aqueles trabalhos que ela fazia em casa, ou até aqueles casos já mais graves, onde o idoso tem a dificuldade para tomar banho sozinho, para usar o sanitário, para deitar, para levantar. Então,
O primeiro ponto para o diagnóstico da sarcopenia no idoso é uma anamnese bem feita, onde a gente foque bem as questões funcionais do idoso. Segundo ponto também para o diagnóstico, os testes de movimento, os testes de caminhada. Nós temos vários tipos de testes que a gente pode fazer com o idoso. Temos o Time Up Go, temos o teste de caminhada de 6 minutos, onde a gente coloca o idoso para caminhar e nós vamos observar, cronometrar essa caminhada dele, observando a altura do passo dele, a extensão desse passo dele, quando ele está caminhando, que ele faz a meia volta para vir para a gente, como é que isso está se processando. Então, a gente observar a marcha, observar o movimento do idoso é um outro ponto importante para o diagnóstico. Terceiro ponto para o diagnóstico. Veja que eu estou falando de coisas simples, de questionário, de observar a caminhada, mas algumas outras coisas muito simples. A circunferência da panturrilha é muito importante no acompanhamento do paciente idoso, assim como a gente observar a composição corporal, a gente observar e acompanhar também a circunferência da panturrilha. Quando essa circunferência da panturrilha ela começa a diminuir, traduz para a gente também um nível importante de sarcopenia. Outra coisa importante, outro ponto importante no diagnóstico da sarcopenia é a força de pressão de manual. Com aperto de mão mesmo, a gente já dá para a gente entender como é que está aquele idoso em termos de força muscular, mas nós podemos e devemos quantificar isso de maneira objetiva através do dinamômetro, que é um aparelho, é um instrumento simples, manual, em que o idoso vai apertar com a mão esse aparelho e a gente vai ver como é que está a força muscular dele. Então, é muito importante no acompanhamento do idoso, principalmente daquele idoso acima de 80 anos, a gente quantificar através do dinamômetro a força de pressão manual. Esse é um outro ponto importante para o diagnóstico da sarcopenia. Aí nós também podemos lançar mão, e é uma coisa que eu lanço mão disso em todos os meus pacientes, é a bioimpedância. A bioimpedância, ela não faz por si só o diagnóstico, mas ela dá uma ideia para a gente como é que está a composição corporal desse paciente, como é que está o percentual de gordura, o percentual de massa magra. Um outro instrumento que a gente pode usar, isso daí já quantificando de uma maneira mais objetiva, é a densitometria de corpo inteiro. Nós temos a densitometria óssea, que a gente avalia o osso, que a gente avalia se tem osteoporose ou não, e a gente tem a densitometria de corpo inteiro, que a gente vai avaliar a massa muscular. E por fim, em alguns casos que se achar necessário, pode-se fazer a ressonância magnética também para dar uma ideia para a gente como é que está essa musculatura. Mas o que eu quero dizer é que na prática é possível e é fácil diagnosticar aquele paciente com sarcopenia. E aí, gente, a outra pergunta, que é a pergunta que finaliza e que todo mundo fica esperando, né? Mas a gente pode prevenir a sarcopenia? A gente pode tratar a sarcopenia? Pode haver melhora daquele paciente que tem uma sarcopenia? Eu digo a vocês que sim. Prevenir principalmente. De que maneira a gente previne a sarcopenia? É atividade física regular. Principalmente atividade física de resistência. Aí que vem um erro muito grande. Temos muita gente fazendo exercício sem a devida orientação. Tem pessoas que fazem apenas atividade aeróbica e pensa que está com o problema resolvido. Não está. A atividade aeróbica é importante, mas para a prevenção da sarcopenia nós precisamos ter um equilíbrio da atividade física com predominância da atividade física de resistência, a atividade física de musculação. Claro que acompanhado também da atividade física aeróbica, mas a atividade física é o fator muito importante, eu diria que um dos mais importantes. Segundo fator importante na prevenção e no tratamento do paciente idoso com sarcopenia,
a alimentação adequada, melhorar a ingesta proteica, diminuir a ingesta de alimentos industrializados, processados, de carboidratos de fácil absorção. Então você precisa de uma orientação do profissional de nutrição, como você precisa de orientação também do profissional de educação física, a orientação do profissional de fisioterapia naqueles que já têm uma sarcopenia importante instalada. Então, na prevenção, no tratamento, atividade física, a alimentação adequada, corrigir eventuais baixas hormonais existentes, aqueles pacientes com uma disfunção tireoidiana, aqueles pacientes com muito baixos níveis de testosterona que precisam ser corrigidos, aqueles pacientes que têm doenças crônicas que estão descompensadas. Você tem que compensar a doença crônica. Aquele paciente que está, o paciente diabético que está descompensado, o paciente renal crônico que está descompensado, o paciente com a doença pulmonar que está descompensado, o paciente com a doença oncológica que está descompensado, você tem que melhorar, compensar essa doença também para prevenir e tratar a sarcopenia. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que sarcopenia tem a ver com diminuição da função, com declínio funcional no idoso. Então, frente a todo idoso que começa a acontecer um declínio funcional, nós temos que pensar na sarcopenia também e pensar que nós podemos prevenir e podemos, naqueles que já têm uma sarcopenia instalada, retardar essa evolução. Muitas vezes, além dessas medidas, usando alguns suplementos que são muito importantes, a exemplo do hormônio D, ou da vitamina D. Hoje a gente sabe o papel do hormônio D, da vitamina D, na fisiologia da nossa musculatura. Então é muito importante a gente poder manter os níveis de vitamina D também mais elevados nesse paciente.